Boa noite, irmãos e irmãs. Mais uma vez, quero expressar minha admiração, apreciação por vocês, mães. O ministério que não somente dá origem a uma vida, mas de discipular e de cuidar dos seus filhos. Louvo a Deus pela sua vida. Além de ser uma data comemorativa de Dia das Mães, hoje, 13 de maio, completa exatamente 130 anos que a princesa Isabel sancionou a lei de libertação dos escravos, a Lei Áurea. Já tinha passado na Câmara, já tinha passado no Senado, e aquela foi uma data, já que era a data comemorativa do aniversário de Dom João VI, nessa celebração, então, sancionar aquela lei. Curiosamente, numa data como essa, 13 de maio, hoje nós contemplamos uma passagem dentro da carta aos Efésios, seguindo nossos estudos, que tratam exatamente da questão da relação entre senhores e escravos. Nós não precisamos ir tão lá atrás, olhando no presente hoje, as relações de funcionários e seus sindicatos, como aqueles órgãos que reúnem o empresariado, os homens de negócio desse país, normalmente eles são marcados por tensões, manifestações, protestos, greves. Isso faz parte da rotina do nosso país. E eu diria, olhando para trás, nós vamos ver que isso já vai longe na nossa história. Há cerca de 2000 anos, quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 18, ele descreve qual é a maneira que um cristão poderá viver efetivamente a sua fé, os valores sendo incorporados à sua vida, quando ele diz que é o Espírito de Deus, capítulo 5, versículo 18, que há de nos encher, nos qualificar a viver de acordo com os padrões e com os valores divinos. A partir daí, então, versículo 22, ele começa a mostrar onde isso se manifesta. E praticamente nessa carta, ele considera somente o ambiente do lar. Começa falando às esposas no versículo 22, aos maridos no versículo 25, no versículo 31 ele fala aos homens e às mulheres, ao casal, no capítulo 6, versículo 1 fala aos filhos, no versículo 4 ele fala aos pais, e agora ele vai falar aos escravos, os servos. Aparentemente, com a maneira com que nós dividimos as áreas da vida, podemos pensar que aqui ele migrou da área do ambiente familiar para a área do ambiente profissional. Naqueles dias, não. Naqueles dias, as pessoas trabalhavam na sua casa, seu negócio era em casa, sua empresa era em casa. Seus funcionários faziam parte da casa, faziam parte do lar. Então, na mentalidade daqueles dias, Paulo simplesmente está dando a sequência de falar como é que deve ser o lar do Filho de Deus. O lar, que para ser o que tem que ser, começa no capítulo 5, versículo 18, ele diz, tem que ser capacitados pelo Espírito. Orientados pelo Espírito, capacitados pelo Espírito. Então ele orienta aqueles escravos que faziam parte do povo de Deus naqueles dias. Cabe dizer aqui, nos tempos do apóstolo Paulo, no Império Romano, existiam 60 milhões de escravos. E eles eram a maioria da população. Eles eram escravos de uma maneira diferente com que nós tivemos a nossa história de escravidão. A nossa história de escravidão começa com africanos sequestrando africanos e vendendo esses africanos. Esse tipo de escravidão, as Escrituras são completamente contra. Em Êxodo capítulo 21 é dito: aquele que sequestrar alguém
e vendê-lo, ou for apanhado com ele em seu poder, terá que ser executado. A questão do que foi feito, quando se trouxe, alguns calculam, 5 milhões de escravos para esse país. Aquilo ali era absolutamente condenado nas Escrituras com pena de morte. Não só quem os sequestrava, como quem estava com eles. Nos dias do Império Romano, o perfil do escravo era totalmente diferente. Alguém não era escravo não por causa da sua etnia, não por causa da sua cor de pele. As pessoas eram escravizadas por alguns motivos relativamente diferentes. Por exemplo, entrou numa batalha, fazia parte da batalha, investiu num lado da guerra, perdeu e agora se tornou escravo. Algumas pessoas haviam ido à falência e, por ter chegado à falência, encontravam a única maneira de viver trabalhando como escravo. Alguém vai dizer, nossa, mas que situação horrível. Era horrível, mas pelo menos tinha comida, abrigo, roupa. Algumas pessoas tinham um serviço para dar e ela podia se vender como escravo por um tempo determinado. E depois desse tempo seria declarado livre. As pessoas que trabalhavam na condição de escravos não necessariamente estavam relegadas a um trabalho secundário ou desqualificado, não. Existiam intelectuais, pessoas letradas e bem capazes que eram escravas. Diga-se, o serviço público de Roma era totalmente realizado por escravos. Essas pessoas que eram consideradas naquele dia como pessoas que não tinham cidadania, não tinham status de gente, eram considerados como instrumentos. Na agricultura, no Império Romano, eles consideravam que existiam 3 tipos de ferramenta. Existia a ferramenta muda. A ferramenta muda era, por exemplo, o machado, a enxada, a pá, o carro. Existia a ferramenta inarticulada, era o animal, o boi, o cavalo, o burro. E o instrumento articulado era o ser humano. Vejam, eram classificados meramente como escravos. E o simples fato do apóstolo Paulo se dirigir nessa carta a esse grupo de pessoas já mostra a importância que Deus deu a eles, que aquela sociedade não dava. A importância que o apóstolo Paulo deu a eles. Vamos lembrar um pouquinho do tratamento que era dado a escravos naquele tempo, considerando alguns dos fatos que existiam. Cato disse o seguinte: se está doente o seu escravo, deve lançá-lo fora sem alimento, não gaste dinheiro com ele. Augustus crucificou um dos seus escravos porque, sem se aperceber, distraidamente, o escravo matou uma codorna de estimação. Pólio lançou o seu escravo num lago porque quebrou uma taça. Augusto mandou quebrar a perna de Talos por ter aceitado uma propina para influenciar na escrita de uma carta. E por fim, não poderia deixar por menos, Calígula cortou as mãos de um servo que roubou uma peça de prata. As suas mãos cortadas foram penduradas no seu pescoço e ele teve que ficar passeando pelo palácio. Esse tipo de tratamento era um tratamento comum àqueles escravos. A relação da escravidão no mundo antigo é diferente da relação que nós tínhamos no nosso país um pouco mais de 130 anos. E, de fato, o apóstolo Paulo não tem nesse texto aqui nenhuma palavra contrária à escravidão. Por quê? Primeiro, acredito, nós podemos somente especular, esse não era o assunto da sua mensagem, a sua mensagem é do Evangelho.
E ele não queria desviar o propósito eterno do Evangelho para alguma condição social que já era debatida e já era defendida a libertação desses escravos. Além disso, se ele lutasse pela libertação dos escravos, isso era alguma coisa inviável naqueles dias, o Império Romano dependia disso. Então o apóstolo Paulo, quando ele escreve sobre o assunto, em 1 Coríntios capítulo 7, ele diz o seguinte: você foi chamado sendo escravo, não se incomode com isso, mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Ele enfatiza, a liberdade é melhor que a escravidão. E depois ele segue adiante, você está livre, não se sujeite à escravidão. Então veja, o apóstolo Paulo, ainda que não estivesse defendendo aqui a libertação dos escravos, ele tem uma palavra diferente da que se dava, e um valor diferente do que se dava aos escravos, aquelas pessoas que reuniam a mão de obra dentro do ambiente do Império Romano. Como é que isso serve para nós hoje? As nossas relações de empresários e empreendedores com aqueles que levam o serviço à frente mudou. Hoje nós temos modalidades diferentes dessa relação. Funcionários, profissionais liberais, pessoas jurídicas. Mas eu diria que esses princípios que o apóstolo Paulo passou para aquele grupo de escravos, e lembremos disso, mais da metade das pessoas que se converteram, talvez a maioria das pessoas que se converteram naqueles dias, era justamente constituída de escravos. Então cabia uma mensagem para essas pessoas, e no ambiente do Brasil isso se torna interessante, porque nós somos um país que não é muito famoso pela sua dedicação e apreciação pelo trabalho. Vários dos nossos sambas valorizam a malandragem. A necessidade de escravos no Brasil, vindos da África, é porque, de alguma maneira, os índios não eram adaptáveis à mentalidade europeia do que era trabalho, e o mesmo tipo de aplicação e sistematização. Pode crer, índios trabalham duro, mas não da maneira de você e eu vermos isso. Até hoje, no nosso país, domingo à noite, é um dos momentos mais tristes da população brasileira, pensando que amanhã volta ao trabalho. E sexta-feira é um dos dias mais felizes, porque amanhã e depois nós não vamos trabalhar. Com essa lente, há inclusive quem entenda que o trabalho surgiu somente por causa da maldição do pecado. Gênesis capítulo 3. Quando diz no versículo 19, com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Veja aí, alguns dizem, o trabalho suado começou aqui depois que o homem pecou. Se Eva não pecasse, Adão não pecasse, a gente não precisava de trabalhar. Será? Você pulou Gênesis capítulo 2? Em Gênesis capítulo 2, versículo 15, é dito: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. A ideia de trabalho não nasce em Gênesis 3, a ideia de trabalho nasce no coração de Deus antes da queda do homem em Gênesis 2. Gênesis 3 traz complicações em todas as áreas da vida, inclusive na área de trabalho, mas fazia parte do projeto de Deus, do plano de Deus, o homem trabalhar. O trabalho foi instituído pelo próprio Deus, com vistas a que se cumpra o seu propósito e se honre a Deus. Assim, se dirigindo à grande massa de trabalho do Império Romano, que estava dentro da igreja naqueles dias, o apóstolo Paulo escreve, versículo 5, quanto a vós outros servos,
Obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, não como a homens. Vejam, foi Deus quem criou, é Deus quem dá a instrução aqui, então não podemos ter no nosso coração a imagem de que o trabalho seja alguma coisa repugnante, detestável, e o ideal nosso é nos livrarmos disso. O serviço que Deus criou e nos colocou para trabalhar é um ambiente em que Deus quer que você e eu honremos a Deus. Essa é a minha tese hoje com vocês. E as implicações dessa tese, a aplicação dessa tese está nisso. A ação do Espírito nos filhos de Deus implica em aplicar princípios que levam o trabalho à condição de louvor a Deus. Então vejam, na cabeça, no coração, na vida de um filho de Deus, o trabalho não é o campo do lamento, do sofrimento, da obrigatoriedade somente, mas é o ambiente de se louvar a Deus, honrar a Deus com o seu desenvolvimento, com a sua performance, com a sua conduta dentro do ambiente de trabalho. Então a minha expectativa com vocês nessa noite é passar a vocês 3 princípios que devem reger a sua vida profissional. Isso vale para todos nós. Alguns de vocês talvez digam, já não sou mais funcionário, eu tenho a minha empresa, dirijo a minha empresa. Na semana que vem nós conversamos sobre isso. É o versículo seguinte, nós vamos tratar sobre isso. Mas hoje, enquanto você é um funcionário, um prestador de serviço, à luz das Escrituras, o que é que você tem que levar em conta? 3 princípios que eu queria deixar com vocês, e é que pelo poder do Espírito de Deus, é que você vai colocar em prática e honrar a Deus onde você estiver. Primeiro princípio, o princípio de atender ao propósito do contratante. Anos atrás, um amigo nosso aqui da igreja, um empresário, estava fazendo algumas entrevistas visando contratar um funcionário. E conversando com esse candidato, ele viu que ele havia trabalhado num determinado lugar e esse irmão perguntou para aquele candidato, você trabalhou em tal lugar, por que você saiu de tal lugar? E ele disse o seguinte, eu saí daquele lugar porque o patrão estava querendo ganhar dinheiro nas minhas costas. E esse amigo falou, eu também. Eu não estou pensando em contratar você para ajudar você, eu estou pensando em contratar você para você me ajudar naquilo que eu quero fazer. Existe o personagem, o empreendedor que ganha coragem, que tem ideias, que se arrisca e que ele vai produzir, de fato, alguma mobilização, algum progresso social, mas isso não significa que ele é dono de uma instituição de caridade que está empregando as pessoas para ajudar as pessoas. E as pessoas que são contratadas nesse ambiente devem atender à expectativa do contratante. Lembre-se disso, no mundo antigo, a empresa era uma extensão da casa. E eles compravam ou assimilavam uma mão de obra que vinha ajudar, tinha um custo para quem contratava, ou melhor dizendo, para quem comprava aquele escravo. O custo da compra do escravo, o custo da roupa do escravo, o custo da comida do escravo, do abrigo do escravo. Mas aquilo tudo fazia parte de um projeto que visava produzir riqueza. O escravo, nesse caso, ele era bem-sucedido, ele era abençoado, porque tinha um lugar onde ele ganhava abrigo e comida e roupa.
Agora, o escravo não foi contratado para ser assistido. O empreendedor, o empregador, o empresário, quando ele contrata alguém, ele tem interesse em um escravo, para um serviço que ele precisa. O seu empregador hoje o contrata porque ele tem uma necessidade e acredita que você vai suprir isso. E se passa pela cabeça dele que você não vai fazer isso, não faz sentido ele gastar o dinheiro que ele vai gastar. Ele precisa, ele tem aquele recurso para aquele projeto. Observe, no versículo 5 ele diz assim: escravos, obedeçam a seus senhores terrenos. A pessoa que está subordinada numa relação de trabalho, ela precisa entender isso. Ela está ali para atender à vontade de quem o contrata. A sua relação com o seu chefe, com o seu gerente ou o dono da empresa para quem você trabalha, entenda isso. Você está ali para ouvir o que ela quer, a expectativa que ela tem e atender o que ela tem. Por isso ele diz aqui, obedeçam. E isso é tão sério que ele chega a dizer no final do versículo, como a Cristo, a sua obediência ao seu chefe, ela tem que ser comparada com a sua obediência a Cristo. Por que você tem que obedecer ao seu chefe? Porque é uma determinação de Cristo. E como uma pessoa que reconhece que Cristo é o Senhor, você tem que obedecer a Ele. No versículo 6, de novo ele diz, obedeçam-lhe não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. De novo, tinha que obedecer, independentemente do Senhor estar vendo ou não, reconhecendo ou não, a obediência era devida. E essa obediência fazia parte da vontade de Deus. Nos nossos dias, uma vez que você está na condição de subordinado dentro do ambiente de uma empresa, entenda o seu papel. Você não é o Senhor, você não é o soberano, você está lá para atender a expectativa do seu chefe. Além disso, no versículo 7 diz, sirvam aos seus senhores de boa vontade. E a seguir ele diz, como ao Senhor. Na relação de um funcionário com o seu chefe, com o seu patrão, com o seu gerente, ouçam os verbos aqui, obediência, servir, há uma disposição aqui, a situação sua naquela empresa, coloca que é da vontade de Deus, como você faz com Cristo, como você faz com o Senhor, você está lá para servir e obedecer, você não foi chamado lá para fazer a sua vontade. Você está lá para cumprir com esse papel. Na carta aos Colossenses, Paulo diz, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. O que é isso? Então, no ambiente de trabalho, com as tarefas que lhes são atribuídas, você pode fazer essas tarefas no ambiente do trabalho, com o chefe que você tem, com o gerente que você tem, fazer isso como sendo para o Senhor. Você está cumprindo para um chefe, mas você está fazendo para o Senhor. Você está cumprindo com a exigência do seu gerente, mas você está fazendo isso como para o Senhor. Então, o lugar de trabalho não é o lugar de lamento. O lugar de trabalho é o lugar de você ter uma conduta tal no seu serviço, uma atitude com seus superiores, que você vai honrar a Deus através da sua postura e seu relacionamento com aqueles que o lideram. Esse é o conceito que o Novo Testamento traz para nós. Não somente o trabalho é uma bênção de Deus, uma orientação de Deus, são instituídos por Deus, mas ali na condição de empregados, de prestadores de serviço, seja ela a relação qual for, você precisa de olhar para a pessoa que contrata o seu serviço e olhar como alguém a quem você deve obediência e serviço de boa vontade, entendendo que é como para o Senhor. E quando você está olhando esse cenário do ambiente de trabalho,
com um ambiente para você viver e servir a Deus nas tarefas mais cotidianas que elas possam ser, você está marcando um ponto com Deus, você está honrando a Deus com o seu serviço ali. Você pode cantar aqui louvores a Deus, mas efetivamente, quando você está no seu ambiente de trabalho, fazendo um trabalho que aparentemente não tem nada a ver com esse clima, com essa atmosfera, com essa música e com o trabalho do dia a dia, você pode fazer em obediência e submissão e serviço. É uma maneira de agradar a Deus lá no seu ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho não é o lugar que você lamenta e trabalha para ter um final de semana mais folgado. É o ambiente, sim, em que você vai honrar a Deus através do seu serviço, atendendo a expectativa daqueles que o contrataram, daqueles que o lideram, que o chefiam. Mas há um segundo princípio que eu quero considerar com vocês aqui. É o princípio da respeitabilidade. Veja o que ele diz no versículo 5. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração como a Cristo. Veja, o apóstolo Paulo sabia que os escravos eram maltratados. Eles tinham suas dificuldades por promessas que eram feitas e não eram cumpridas. Há histórias tristes de pessoas que receberam promessas de serem alforriados e não foram alforriados. Houve escravos que viveram tão grande decepção pelo que o Senhor prometeu e não cumpriu, que eles acabaram sendo hostis, agressivos e mataram seu senhor. Ele sabia que por causa dos maus tratos que os escravos sofriam, certamente eles podiam estabelecer uma atmosfera no seu coração marcado pela animosidade, pela amargura, frustração. Mas nesse ambiente, apesar de eles serem tratados indevidamente pelos seus senhores, a colocação que o apóstolo faz aqui é que os servos e aqueles que estão na condição de funcionários e prestadores de serviço precisam entender, precisam trabalhar com aqueles que compram, que usam do seu serviço. Como ele diz aqui, com temor e tremor, com respeito e tremor. A ideia aqui é que o funcionário, o prestador de serviço, ele precisa tratar as pessoas com reverência, com respeito. É assim que você trata seu chefe, com respeito, com reverência. Seguramente você deve ter vivido na sua história de funcionário injustiças por conta daqueles que o lideram. Faz parte de estratégia do mercado de trabalho, traçar alguns planos para você, colocar algumas cenouras para você estar correndo atrás delas, mas muitas vezes as cenouras não são verdadeiras. E você tem a decepção com aquilo que não aconteceu, a promessa que não foi feita, a expectativa que você criou no seu coração. Mas ouça uma coisa, independentemente do seu senhor, do seu chefe, do seu gerente cumprir com aquilo que você espera o que ele prometeu, você não pode perder de vista isso aqui, é que dentro do projeto de Deus, você tem que tratar com quem o lidera com respeito, com reverência. Como é isso? Primeiro, como é que você trata o seu chefe quando você ouve alguma coisa e você não gosta do que você ouve? Dirige a ele palavras desagradáveis? Risinho cínico? Ou palavras agressivas? Senhores, isso não tem nada a ver com respeito e reverência. Sabe, uma vez que você está envolvido com alguma tarefa técnica, é muito provável que por exercer uma tarefa técnica, aquela tarefa técnica naquele campo, você conhece mais aquele assunto do que seu gerente. E você até pode pensar e achar, o chefe não entende nada disso. E pode ser que ele não entenda mesmo. Mas é ele que está na posição de gerente.
Você é responsável por alguma área técnica. E ainda que você conheça naquele assunto mais do que seu chefe, isso não dá a você a liberdade de desrespeitar, ser irreverente com o seu chefe. Ótimo que você conhece aquele assunto mais do que ele, e nessa condição você vai poder ajudá-lo na tarefa dele de gerenciar a equipe para o projeto que tem. Certamente, em muitas ocasiões, você vai discordar do seu chefe. Você tem uma perspectiva diferente. De que maneira você trata isso? Eu diria, você pode discordar dele, chega para o seu chefe e fala assim, olha, eu entendi sua ordem, foi isso que você falou, não foi? Deixe-me dizer, eu acho que isso não vai levar-nos onde nós queremos chegar, onde você quer chegar. Você quer ouvir as minhas razões são essas. Na minha opinião, o caminho que nós temos que tomar para chegar lá é esse, mas é você que resolve que caminho você quer seguir. E não tratar com desrespeito e reverência. Na frente ou atrás, você tem que tratar o seu contratante, o seu empregador, o seu chefe, com temor e tremor, com reverência, com respeitabilidade. Eu não tenho dúvida nenhuma. Não há chefe que não dê motivo para nós sermos críticos. Mas a palavra de Deus é clara e diz para nós o seguinte: trata com respeito e reverência. E isso envolve o que você fala para o seu chefe e o que você fala do seu chefe. Dependendo com quem você está falando, o que você está falando, é uma postura de falta de reverência, de respeito. Você vai dizer, mas eu falei a verdade. Mas quem disse para você que você tem que falar a verdade em todas as situações? Eu não estou defendendo aqui que você fale a mentira, mas você pode ficar calado. Você não precisa ser do time da irreverência, do desrespeito. Quando esse assunto vai para a área de ter um chefe que é crente, aí as coisas se tornam ainda mais críticas. Já encontrei algumas pessoas que disseram o seguinte: crente eu não contrato. Quem diz isso é crente mesmo. Mas por quê? Há um texto das Escrituras, em 1 Timóteo capítulo 6, que diz: também os que têm senhor fiel, não o tratem com desrespeito. Porque irmão, veja que é possível que pelo fato de ter um relacionamento de irmão em Cristo, isso transmita a ideia da pessoa que foi contratada, que na relação do trabalho é irmão em Cristo. É lógico que é irmão em Cristo. E mesmo tendo sido contratado por um irmão em Cristo, entenda isso, você ali é alguém que está na condição de servo, de subordinado, está ali para prestar um serviço, é seu irmão em Cristo. Agradeça a Deus que a graça de Deus alcançou você, agradeça a Deus pela oportunidade que você tem de trabalho, mas o fato de ele ser irmão não há espaço para você folgar. A relação aqui, conforme ele diz aqui em 1 Timóteo 6, vocês têm que tratar com respeito. A maneira como você trata com o seu chefe vai contribuir muito para o seu futuro dentro da empresa. Se você trata com desrespeito, com falta de reverência, se você usa de risinho cínico, entenda uma coisa, tão logo aquele camarada puder, ele vai se livrar de você. Ele vai aturar você o quanto ele precisar de aturar. Mas mais cedo ou mais tarde ele se livra de você. Então não tanto para não perder simplesmente seu emprego, mas porque é da vontade de Deus, é um princípio. No seu ambiente de trabalho, você tem que trabalhar com seu superior ou seus superiores com respeito e reverência. Terceiro princípio, o princípio da honestidade ou singularidade. Veja, eu quero considerar aqui
3 expressões que aparecem nesse texto que falam sobre essa ideia de honestidade ou singularidade. A primeira delas, aqui no versículo 5 mesmo, ele diz: escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos, com respeito e temor, com sinceridade de coração. A bem da verdade, a palavra que foi traduzida aqui por sinceridade é a palavra simplicidade. Tem um bocado da ideia de unicidade. Ainda agora nós cantamos uma canção que dizia, é de coração. A ideia não é simplesmente o que eu estou fazendo, meu coração está alinhado com o que eu estou fazendo. Então, quando ele diz aqui que nós precisamos tratar com respeito e temor, com singularidade, com honestidade, a ideia é que o que você faz está alinhado com o que o seu coração sente. Os dois estão sintonizados. Você não é uma coisa por fora e outra coisa por dentro. O coração é o centro da pessoa. Então ele diz aqui, vocês têm que ser sinceros, simples. Você não vai ser uma pessoa dupla. Uma coisa que você está lá dentro do coração, outra coisa é o que você está fazendo. A segunda expressão para a qual eu chamo a sua atenção está no versículo 6. Quando no finalzinho ele diz assim, fazendo de coração a vontade de Deus. A palavra que foi traduzida por coração aqui não é a palavra grega cardia. A palavra traduzida por coração aqui é a palavra psique. É a sua alma. A tradução de coração é boa. Mas eu prefiro esse conceito que nós temos que fazer com a alma o que é a vontade de Deus. O trabalho não é o lugar em que você coloca as suas mãos para fazer alguma coisa, não. O trabalho é uma coisa que você envolve a sua alma naquela atividade. As pessoas estejam vendo ou não estejam vendo, você está colocando a sua alma, você não está fazendo aquilo para o seu chefe terreno, você está fazendo para Deus. E consequentemente, ele diz, coloca a sua alma nisso. Não é simplesmente uma atividade, é uma consagração a Deus. E lógico, isso passa também pelo tempo que você dedica ao seu trabalho e quão fielmente, não só a sua ação, como o seu coração, a sua alma estão ali. Ouço falar que uma das perguntas mais comuns nas entrevistas dos candidatos para uma vaga numa empresa, a pergunta mais comum dos candidatos hoje em dia é: tem Wi-Fi na empresa? Senhores, a empresa não é um ambiente de você ficar no Facebook, na internet, no WhatsApp. Parem com isso. Você não foi contratado para ficar se divertindo com seus amigos nas redes sociais. Você está ali na sua atividade para honrar a Deus. No seu tempo está dedicado àquilo, aquilo que você faz está ali. A sua alma está envolvida com o seu trabalho. Isso é uma maneira de honrar a Deus. Desligue seu celular. Pare de usar para interesses pessoais. Esse não é o momento de você estar envolvido com esse tipo de atividade. E vejam, no versículo 7, então, ele diz, sirvam aos seus senhores de boa vontade. O objetivo é agradar a Deus. E uma vez que o objetivo é agradar ao Deus, ao Senhor e não aos homens, as nossas atividades têm que estar voltadas efetivamente para tornar isso agradável a Deus. Mas como? Essas coisas simples que eu estou fazendo, essas coisas simples que você está fazendo, são as coisas às quais você deve envolver seu coração, deve envolver sua alma, se trabalhar devotadamente, como ao Senhor. Esses são os princípios relacionados ao trabalho que eu vejo dentro das Escrituras.
Toda pessoa que está na condição de um subordinado, prestando um serviço, deve levar em conta esses princípios. E quando você não leva em conta esses princípios, você é um candidato, mais cedo ou mais tarde, daquele empresário se livrar de você. Anos atrás, estava conversando com um empresário que havia tido quase 300 de funcionários, e numa das umas diversas crises que assolam esse país, ele teve que demitir uma parte substancial dos seus empregados, e eu perguntei para ele, como é que você classifica seus empregados para saber quem é que você vai demitir? Ele falou, olha, Fernando, eles estão divididos em círculos. Aqueles que foram contratados e que são necessários para prestar tarefas que são mais superficiais. Há uma outra camada aqui, que já está mais comprometida, que conhece mais o trabalho efetivamente. Há um grupo mais embaixo que está bem comprometido, conhece a identidade da empresa, está comprometido com a empresa. Há uma outra camada que está envolvido com a cultura da igreja, da empresa. Se um dia eu tiver que demitir uma pessoa dessas, eu já vou começar a comprometer a empresa e o que ela é. Isso tudo já está classificado. Então, quando vem a crise, na medida da necessidade, é aqui que a gente corta, vai cortando por esses círculos. É simples assim, ele falou. Em que círculo você está? Você é aquele funcionário que está de fato sendo um reflexo da vontade de Deus? Está vivendo ali dentro, com respeito, trabalhando para Deus, para atender às expectativas dos seus líderes, dos seus chefes, fazendo de coração, de boa vontade. Uma conduta, assim, de acordo com esses princípios, o coloca na esfera que agrada a Deus, mas na esfera também dos funcionários, que as pessoas não querem perder, não podem perder. Por quê? Onde é que você acha gente capaz, aplicada, respeitável, confiável? Se a sua história é uma história de instabilidade com empregos, você tem que se questionar em primeiro lugar, ao invés de ficar questionando os seus inúmeros chefes que você teve. Você tem que começar a adequar a sua conduta aos padrões que Deus estabelece. Isso nos traz uma questão que é a questão da valorização. O quanto você é valorizado ou não pelo trabalho que você desenvolve. Em primeiro lugar, eu diria, quanto que você tem do reconhecimento do que o seu trabalho é bem feito ou não. Eu entendo que nós estamos num país em que há escasso reconhecimento do valor que esses profissionais têm. Há cerca de 5 anos, minha filha e minha neta ficaram praticamente 100 dias dentro de um hospital. A maior parte deles numa UTI neonatal. E eu pude ver e admirar, apreciar e expressar minha gratidão pelo cuidado, pelo profissionalismo, pela dedicação, pelo carinho de tantas enfermeiras dentro daquela UTI. Até hoje eu me lembro daquelas mulheres com gratidão no coração, pela maneira como se aplicavam no seu trabalho. Nós temos a responsabilidade de reconhecer as pessoas que prestam serviços a nós. E nós todos temos a necessidade de sermos reconhecidos dentro do nosso ambiente de trabalho, embora sejamos um país em que as pessoas não têm muito essa prática. Há um segundo tipo de reconhecimento, que é pobre no nosso país, que é a remuneração, o reconhecimento que envolve um pagamento justo. O principal profissional dentro dessa igreja, o profissional que nós mais temos nessa igreja, é o professor. Creio que a gente sabe o valor que essas pessoas têm na formação dos filhos, na formação da sociedade. Mas todos sabemos, no nosso país, professores ganham muito menos do que eles merecem pela tarefa que eles cumprem.
Então, como é viver como um filho de Deus, cumprindo com os princípios de Deus, mas num país em que não há reconhecimento e nem retribuição adequada para um bom profissional? O que as Escrituras têm a dizer para nós? Veja o que diz o versículo 8. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. O senhor daquele escravo podia não reconhecer, podia não retribuir, o seu chefe pode não reconhecer, pode não lhe retribuir, mas ouça essa promessa: o Senhor recompensará a cada um. O que você estiver praticando no seu ambiente de trabalho está sendo considerado por Deus hoje, e será alvo de retribuição de Deus na ocasião em que Ele julgar que deve fazer. Pode ser que nesses dias você já receba parte do privilégio do que Ele quer lhe conceder, seja no seu ambiente de trabalho ou num novo ambiente de trabalho. Mas uma coisa é certa: a maneira como você se conduz no seu ambiente de trabalho hoje vai ter implicações pela eternidade. O que acontece no seu ambiente de trabalho não é menos importante, não é insignificante. A maneira como você se porta no seu ambiente de trabalho, veja, o Senhor recompensará a cada um. Isso me traz a passagem de 2 Coríntios capítulo 5, que diz: todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Seu chefe pode não notar você, o dono da empresa pode não valorizar o que você faz. Agora entenda uma coisa: isso não passa desapercebido dos olhos de Deus. Na medida em que você encarna esses princípios das Escrituras no ambiente do seu trabalho, você honra a Deus e Deus registra isso. E mais cedo ou mais tarde, essa conduta que o honra retorna para nós com sua bênção e com sua retribuição. Então, meus irmãos, ainda que possamos não ter o reconhecimento de nossos chefes humanos hoje, nós podemos descansar que vamos ter o reconhecimento de Deus com implicações pela eternidade. Então nós não podemos considerar nossas tarefas relacionadas ao nosso ambiente de trabalho como menos importantes, como insignificantes. É simplesmente o jeito de ganhar dinheiro para levar a vida. É nada. É o cenário que você vai honrar a Deus. É o cenário que você vai ser uma luz que manifesta a glória de Deus, a graça de Deus. Pessoas que são dedicadas, aplicadas e confiáveis são as pessoas mais desejadas no mercado de trabalho. Se você leva a conta esses princípios, se você encarna esses princípios, quem precisa de pessoas qualificadas, conforme o Novo Testamento descreve, elas têm valor. Mas mais do que isso, tem valor com implicações eternas. Você não precisa levar a sua vida no mercado de trabalho pensando que você está na mão sozinho, o seu chefe não reconhece você. Não, lembra disso. O chefe do seu chefe, que é Deus, está no controle e sabe todas as coisas. E, em última análise, é para Ele que você trabalha. Não interessa onde você está. O nome do seu chefe imediato, você pode e deve honrar a Deus com o seu trabalho. Entendam isso, esse cenário do trabalho não é o cenário onde você tem que aguentar, mas é o cenário onde você vai manifestar
a vontade de Deus, o amor de Deus, a glória de Deus, a aplicação de Deus. É ali que você vai honrar a Deus. É ali o seu campo missionário. Que Deus o abençoe. Vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer pela oportunidade que temos de olhar para a Tua palavra e entendermos que nosso ambiente de trabalho não é menos importante, não é insignificante, não é para ser aturado simplesmente, tolerado, mas sim o ambiente em que nós servimos a Ti, agradamos a Ti, com o coração e com a alma, sendo a Ti, desempenhando o nosso trabalho ali. Ó Pai, abençoa Teu povo a adequar a sua conduta de acordo com a Tua orientação. Eu te peço, Pai bondoso, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.